Olá, seja muito bem-vindo. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida como Dr. Sniper. Sou especialista em análise comportamental e reprogramação mental. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, que gera aí muitas discussões nas terapias que eu faço, nas lives, nas palestras, que é relacionamento. Tem sempre alguém que questiona, que tem dificuldade de se comunicar com o parceiro, que o marido não escuta, que a esposa não escuta, que o relacionamento acaba sendo desgastante de tanta discussão, de tanta briga. E é por isso que eu vim gravar hoje esse conteúdo para você, falando sobre como a comunicação efetiva ela pode transformar o seu relacionamento. Vamos lá, primeira coisa que você precisa compreender se você quer restaurar o seu relacionamento. Se você está vivendo um relacionamento que de alguma forma tem algum tipo de conflito, vocês não conseguem se entender, vivem tendo algum tipo de discussão, se você está com o objetivo de melhorar o seu relacionamento, ou seja, se você não desistiu definitivamente do seu relacionamento, já está pensando num divórcio, numa separação, se você acredita que o seu relacionamento vale a pena você investir tempo nele, então fica comigo nesse podcast aqui até o final, que eu vou dar dicas para você de como você melhorar o seu relacionamento, tá? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa compreender é que nós, quanto seres humanos, cada um de nós temos comportamentos nativos nossos, que são aqueles comportamentos que nós já nascemos com ele, e aqueles comportamentos que nós desenvolvemos durante a nossa vida, tá? De acordo com o ambiente com o qual a gente vai se adequando, a gente vai trabalhando os nossos comportamentos. Então, nós temos comportamentos, por exemplo, que nós aprendemos com os nossos pais, nós temos comportamentos que nós aprendemos no ambiente escolar, nós temos comportamentos que nós desenvolvemos com os relacionamentos anteriores que nós tivemos, nós temos comportamentos que a gente desenvolveu no ambiente de trabalho, na nossa profissão. Então, quando nós decidimos por uma profissão, nós tivemos que desenvolver comportamentos e habilidades para lidar com aquela profissão. Então, esses comportamentos eles foram se ajustando, se adequando de acordo à nossa vida. O nosso cérebro, ele é fatiado em 4 partes, tá? São essas 4 partes que delimitam, que determinam os nossos comportamentos. E eu vou explicar brevemente, se você quiser entender mais sobre isso, então fica dentro da nossa comunidade que eu vou explicar no decorrer dos próximos dias como funciona mais na prática isso, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender, ele é formado por 4 partes. 2 partes do nosso cérebro, que é a nossa parte responsável pelas nossas emoções, essa parte ela é cuidadosamente elaborada para lidar com as nossas emoções. Então, são comportamentos muito mais emocionais, são mais reativos. Ou seja, quando acontece alguma coisa, nós tendemos a reagir mais do que planejar para responder ou planejar para se comunicar, tá? Então, são pessoas, as pessoas utilizam mais essa parte emocional do cérebro, elas tendem a ser mais emotivas, elas tendem a discutir com mais facilidade, elas tendem a demonstrar as emoções delas assim no extremo, seja raiva, seja amor, seja ódio, seja o que for, ela vai mostrar mais extremamente. E a outra parte do nosso cérebro, ela é responsável pelo nosso lado racional. São pessoas que na hora de você se comunicar com ela, você precisa ser menos reativa, tá? E você precisa ser mais calculista, você precisa ser mais frio nas palavras, você precisa comunicar para ela de uma forma mais clara. Elas não entendem nas entrelinhas, elas não entendem emocionalmente falando. Elas precisam que a comunicação seja muito clara e objetiva. Por que eu quero explicar isso para você? Porque muitas vezes você está num relacionamento onde você é o reativo e o seu parceiro, ele é o mais simples, ele é o mais uma comunicação mais clara, ou vice-versa, você gosta de uma comunicação mais clara e ele gosta de uma comunicação mais emocional. Então vira aquela discussão como se você não compreende, você não me entende, você não entende os meus sentimentos, você não compreende nada do que eu falo. Realmente, muitas das vezes o seu parceiro ele não vai compreender o que você fala. Por quê? Porque se você está falando de uma maneira emocional e ele tende a ser uma pessoa mais clara e mais objetiva, é óbvio que ele não vai entender. É como se você estivesse falando grego com ele. Ele muitas vezes vai falar pra você assim: quando você se acalmar, a gente volta a conversar. E ele quer dizer exatamente isso. Ele não está dizendo pra você que ele tá
contra o que você está falando, ele não está dizendo para você que ele não aceita o jeito que você fala. A mensagem que ele está te passando é: eu não estou conseguindo compreender o que você está falando. Quando você estiver mais calmo e você conseguir ser mais transparente no que você estiver falando para mim, eu vou conseguir compreender e a gente vai conseguir conversar. E é muito simples, só que nós é que fazemos dessa comunicação algo agressivo e aí acabamos levando a discussão no outro nível. Isso vale, por exemplo, para filhos também. Às vezes você quer ensinar uma lição para o seu filho e o seu filho não compreende, porque a comunicação com que você está enviando para ele não é a mesma que o cérebro dele entende. Então é muito importante a gente saber lidar com isso. Vou dar um exemplo prático. No meu relacionamento, eu sou a pessoa que eu sou mais reativa, mais emocional, e o meu parceiro, o meu noivo, ele é uma pessoa que ele é mais racional. Então, diante de determinados problemas, ele usa da racionalidade e da clareza para comunicar o problema. Eu, diante das situações, tendo a ser mais emocional, chorar, às vezes ficar nervosa diante das situações. Só que como nós dois aprendemos a lidar, como a gente já conhece como é que funciona o cérebro um do outro, então a gente aprendeu a respeitar o momento. Então, quando ele percebe que eu tô com o meu nível emocional muito grande, ele fala: ótimo, se acalme, no momento que você estiver calma, a gente conversa. A mesma coisa a ele. Então, quando eu vou comunicar alguma coisa, eu tenho que respirar e tenho que entender que se eu falar na minha linguagem emocional, ele não vai entender. Então, o que eu faço? Eu mudo a minha linguagem e falo dentro da linguagem que ele entende. Então, eu tento ser claro, objetiva, sucinta, com poucas palavras e digo: olha, isso, eu não gostei, não está certo, não é assim que eu quero seguir. Pronto, ele compreende e o nosso relacionamento ele só melhora a cada dia, porque a gente aprendeu a lidar com isso. Então é muito importante. Quando eu explico isso para os meus clientes, eu já atendi centenas de casais a nível mundial, já atendi centenas de solteiros que hoje estão casados, centenas de pessoas que melhoraram, inclusive profissionalmente, quando começaram a entender o cérebro dos seus clientes, conseguiram comunicar de uma forma que o cliente entende. Quando eu mostro isso para eles, eles veem a vida deles dar um salto muito rápido. E um salto muito grande. Por quê? Porque eles compreendem que a comunicação, quando ela vai de encontro exatamente o que o cérebro da outra pessoa entende, é como se a pessoa falasse assim: como você conseguiu me compreender? E aí você gera interesse naquela pessoa, você gera desejo naquela pessoa, você gera atenção naquela pessoa. Por quê? Porque o seu parceiro ou sua parceira começa a falar: cara, como é que ela consegue falar de um jeito que eu entendo? Ele começa a te admirar ainda mais. Ele começa a prestar atenção no que você está falando. Por mais que internamente você às vezes está cheia de conflito, mas ele começa a entender. Então, por exemplo, quando eu tô indo num nível emocional muito grande, o que eu falo com o meu noivo? Eu falo pra ele assim: olha, vamos dar uma pausa? Se eu falar pra você agora o que eu for falar pra você, eu vou falar pra você com as minhas emoções afloradas e aí a gente vai brigar. Então, deixa as minhas emoções se acalmarem um pouco, que aí eu falo com você. Então, o que eu faço? Às vezes eu falo de um dia pro outro, às vezes eu espero algumas horas. Quando acalma, eu vou lá e tento comunicar pra ele. Vou lá e comunico: olha, foi assim, isso aconteceu, eu não gostei, esse tal problema aconteceu comigo, eu não gostei. E aí ele me ajuda a resolver aquele problema, aquele conflito. Por quê? Porque eu falei numa linguagem que ele entende. E aí, como ele é racional, e a pessoa que é racional gosta de resolver problemas, a pessoa que é emocional tende a criar problemas. Ah, mas quer dizer então que eu tenho que encontrar alguém com o mesmo perfil que eu? Hipótese alguma, você deve estar com pessoas que são diferentes de você. Mas se você melhora, mantém uma comunicação reta com essa pessoa, tem equilíbrio. Porque é importante você estar no relacionamento onde alguém é mais emocional do que você ou alguém é mais racional que você. Por que hoje o meu relacionamento dá super certo? Eu sou muito feliz, não tenho que reclamar com relação a isso. Porque ele é a pessoa que me coloca com o pé no chão. Então eu ouço, como eu entendo, eu sei como é que é o temperamento dele. Então quando ele fala, eu escuto, eu absorvo. Se eu tenho algo que ele fala que eu não gosto, eu falo assim: bom, isso aqui eu acho que eu não conseguiria fazer, isso aqui não dá certo, mas a gente pode entrar no equilíbrio. Então ele vai lá e me mostra alternativas que no final das contas eu falo: cara, não é verdade que assim dá certo? Pronto. Então ele me traz pro pé no chão e eu levo emoção para a vida dele.
Então ele gosta da emoção que eu levo para a vida dele e eu gosto do equilíbrio que ele traz para minha vida. Então é muito importante a gente entender. Então depois que eu consegui compreender isso, a minha comunicação melhorou. O meu relacionamento também melhorou com o meu pai. Então meu pai, por exemplo, meu pai é muito reativo tanto quanto eu. Então se ele reagir, eu reagir da mesma forma, a gente vai entrar em conflito. Então o que eu faço? Quando ele tá no momento reativo dele, em qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que eu falo, ele vai reagir, o que eu faço? Eu deixo de falar, deixo ele externalizar o que ele está pensando, deixo as emoções acalmarem. Depois que a situação acalma, eu vou lá e falo, pai, olha, isso, dessa forma aqui não dá certo. O que você acha da gente fazer dessa forma aqui? Pronto, a gente entra num equilíbrio maravilhoso. Com a minha família é a mesma coisa, então eu não questiono mais, eu simplesmente analiso como é que eles vão se comunicar e aí eu falo dentro da comunicação dele. Isso é altamente treinável, você consegue treinar a ponto de você conseguir identificar qual é o perfil que a pessoa está agindo naquele momento e falar na linguagem que ela entende. Falar na comunicação. Então isso transforma os relacionamentos de uma maneira assim extraordinária. Você vai começar a ter a admiração do seu parceiro, a admiração da sua parceira. Você vai começar a ter a admiração dos seus filhos, porque é como se o cérebro da pessoa ela entrasse em parafuso. Por quê? Às vezes seu marido, ele é do tipo de pessoa que ele gosta muito de mostrar que ele tá certo, dizer assim, olha, tô certo por isso, e você fica estressada por conta dele ser muito detalhista e você ser uma pessoa que você quer resolver as coisas logo assim de uma hora para outra. Mas quando você consegue mostrar para ele assim, ok, eu estou aqui pronta para te ouvir, por mais que eu não concorde naquele momento com a forma como você está se comunicando, mas eu estou me colocando diante de ouvir, vamos lá, vamos sentar, eu quero ouvir sua opinião. O cérebro dele entra em parafuso, por quê? Porque ele está acostumado com você reagir. De repente você para de reagir para começar a dar ouvido para ele. E aí ele começa a olhar para você assim, ele começa a sentir uma atração por você tão forte, porque ele fala assim, agora eu tenho uma parceira que me ouve. Como é que de uma hora para outra ela começou a me ouvir, começou a dar atenção pro que eu falo, e aí você vai começar a fazer, sabe o quê? Você vai começar a perceber que muitas das coisas que você nunca ouviu do seu parceiro foi porque você nunca esteve com o seu ouvido de fato aberto para ouvir. Mas eu queria tanto que ele falasse pra mim que me ama. Quantas vezes ele tentou e até o ponto ele parou de desistir de falar. Por quê? Porque a forma dele falar que te ama é diferente da forma como você está acostumada ou como você gostaria, porque a sua comunicação é diferente da dele. E aí você não consegue parar para escutar que ele fala eu te amo sem dizer a palavra eu te amo. Mas ele fala com atitudes, ele fala com demonstrações de afeto, ele fala com atos de serviço, ele fala de outras formas que você nunca presta atenção. Por quê? Porque a sua mente está sempre um turbilhão e você está sempre falando mais do que permite que o outro fale e você escuta. Então você fala mais do que você escuta. Então, quando você começa a trabalhar internamente isso dentro de você, começa a entender de fato como é que seu cérebro funciona e começa a definir como é que você quer que seu cérebro funcione, você começa a ver resultados extraordinários na sua vida. A outra pessoa começa a olhar para você e começa a falar assim, eu não quero mais viver longe dessa mulher ou desse homem, não. Eu não quero, porque eu não vou encontrar ninguém que me entenda da forma como ela me entende, da forma como ele me entende. Eu não vou encontrar ninguém que me admire como ele admira, como ela admira, como os meus filhos admiram. Então você passa a ser importante na vida da outra pessoa, por quê? Porque você simplesmente começou a entender como é que o cérebro dela funciona e a se comunicar exatamente como o cérebro dela funciona. E essa pessoa ela não vai gastar energia procurando outra pessoa que a entenda. Se ela já tem aqui, se ela sabe que vai dar muito trabalho encontrar outra, ela vai buscar fora para quê? Ela vai buscar dentro de casa. Ela vai querer que as coisas aconteçam dentro do lar dela. Então, se você quer melhorar o seu relacionamento,
Comece a entender como a sua mente funciona e como a mente do seu parceiro funciona. Quando você começar isso, o seu relacionamento vai dar um gás tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não vai ter ninguém que pare você. E se você quer aprender como o seu cérebro funciona, se você quer entender o cérebro do seu parceiro como funciona, entra na minha comunidade do WhatsApp. Lá eu vou fazer uma live explicando mais internamente, mais detalhadamente como é que funciona o cérebro humano. E isso vai ajudar você com toda certeza a melhorar o seu relacionamento assim, incrivelmente, 1000%. Eu vou deixar aqui o link da nossa comunidade, onde você estiver assistindo, se estiver assistindo no YouTube, se você estiver ouvindo esse conteúdo nos nossos grupos, vai estar aqui o link da nossa próxima live. Então fica aí de olho que eu vou te ajudar a melhorar o seu relacionamento, seja com seus filhos, seja com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com quem quer que seja, e isso vai elevar a sua vida num grau e você vai conseguir ter mais satisfação e mais felicidade. Então, para você que ficou comigo até o final, muito obrigado. Eu sou a Doutora Sniper e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.